A vitória por 2-0 sobre a equipe do Criciúma coloca o Internacional no G4 do Campeonato Brasileiro. E o vestiário colorado valorizou bastante isso, como também a atuação do time. O técnico Roger Machado falou sobre as dificuldades que o Criciúma colocou na partida contra o Internacional e como o Inter conseguiu superar essas adversidades para estes 3 pontos importantíssimos. Roger falou também a respeito da escolha por Rogel no sistema defensivo. Falou também sobre outras situações que devem acontecer para o jogo contra o Fluminense. Fernando está fora. Wesley desfalque também pelo 3º cartão amarelo. E Wanderson será titular no jogo da próxima sexta-feira. A gente fala também a respeito da resposta que Roger não quis dar a respeito do ato de vandalismo contra o seu objeto na calçada da fama da Arena do Grêmio. Alan Patrick, um dos heróis da partida, falou sobre seleção brasileira e demonstrou uma frustração com a última convocação do técnico Dorival Júnior. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 5 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Internacional venceu a equipe do Criciúma pelo placar de 2-0 no estádio Beira-Rio e, com isso, pulou para o G4 do Campeonato Brasileiro. O Inter passa o Flamengo, que joga na noite desta quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro fora de casa. E, se o Flamengo não vencer o jogo, o Inter se mantém aí sim definitivamente no G4 da competição até o final desta rodada. Tudo sobre a partida, quem jogou bem, quem jogou mal no vídeo que eu gravei logo depois do confronto, é só conferir aqui no A Dupla, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado, que foi dito pelo técnico Roger Machado e pelos jogadores do Internacional. Roger falou sobre o confronto e explicou que as dificuldades que o Inter teve na partida foi pelo fato do Criciúma ter se defendido muito bem, o que é uma característica da equipe do Criciúma. Roger disse que sabia que o adversário iria negar tempo e espaço para o Internacional e que o Inter teria que ter muita paciência para vencer o jogo de hoje, como teve. Aliás, o Roger Machado chegou a citar que em vários momentos contou para os jogadores e disse para os jogadores: olha, o jogo é tão duro, o jogo é de um adversário que vai marcar tão bem a gente que a bola parada vai ser fundamental. E foi através da bola parada que o Inter fez o primeiro gol com o Alan Patrick. De fato, a bola parada foi fundamental. E Roger disse que entendeu que a equipe jogou muito bem, que mesmo pela postura do adversário, as chances elas iriam aparecer na bola parada, na individualidade, e elas apareceram. E o Inter conseguiu uma vitória pelo placar de 2-0. Roger falou sobre outros pontos mais, outras questões mais pontuais da equipe do Internacional. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre a escolha de Rogel no sistema defensivo ao lado de Vitão. E ao que parece, Rogel vai se manter como zagueiro titular do Internacional, mesmo tendo uma atuação contestada na partida dessa terça-feira contra o Criciúma. O Roger explicou que, da maneira como ele entende que o grupo deve ser gerido, o Rogel segue jogando e seguiu jogando, porque ele precisa dar ao jogador a possibilidade de defender a sua titularidade dentro de campo. E o Rogel era o titular antes de se lesionar. E depois o Cleiton Sampaio jogou, o Roger deu mais um jogo ainda para o Cleiton Sampaio defender a sua titularidade e depois o Rogel reassumiu essa posição. E o Roger, a todo momento, elogiou a atuação do Rogel. Disse que o Rogel tem velocidade, que o Rogel fez uma partida importante, que teve um erro em uma bola em profundidade que o Vitão acabou consertando, mas que fez uma boa partida no total, o zagueiro argentino, o zagueiro uruguaio, tá? O Agustín Rogel. Outras situações foram tratadas pelo técnico Roger Machado nessa entrevista coletiva. Ele confirmou, por exemplo, que o Fernando está fora do jogo de sexta-feira contra a equipe do Fluminense e que o Rômulo vai seguir sendo titular. Aliás, rasgou elogios ao Rômulo, que de fato vem jogando muito bem com a camisa do Internacional. E confirmou já o substituto de Wesley, que fez o segundo gol do jogo e está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Vai jogar Wanderson. E de acordo com o Roger, não há muita mudança de Wanderson para Wesley. Não se perde muito, por mais que o Wesley esteja sendo
muito importante. Muda mais a característica, mas o nível é parecido, de acordo com o que disse o Roger no entendimento dele. Até aconteceu uma situação curiosa, porque o Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, nosso amigo, perguntou pro Roger se não dava para colocar o Ener na vaga do Wanderson, na vaga do Wesley, na partida contra o Fluminense. E aí o Roger perguntou: quem tu vai colocar na ponta esquerda? E o Jair respondeu: o Ener. O Roger perguntou: quem é que vai voltar para marcar lateral? E aí o Jair ficou sem resposta. O Roger perguntou de novo: quem é que vai voltar para marcar lateral? E aí o Jair disse: então é melhor colocar o Wanderson mesmo. E já desistiu ali da situação. O Roger riu pra caramba, mas teve essa situação curiosa na entrevista coletiva do Roger Machado, que confirmou: joga Wanderson contra o Fluminense na vaga do Wesley. Um outro ponto importante da entrevista coletiva do Roger foi a pergunta feita pelo Bruno Abchecker, repórter da Rádio Grenal, que perguntou ao Roger sobre o fato do local onde ele colocou os pés na calçada da fama da Arena do Grêmio ter sido vandalizado por torcedores que colocaram um cimento em cima dos pés de Roger Machado. O que ele pensa sobre isso? O que ele sentiu em relação a isso? Foi perguntado ao Roger Machado, e é uma pergunta absolutamente legítima e obrigatória nessa entrevista coletiva, porque o Roger precisava ter a oportunidade de falar sobre o assunto. A opção de falar ou não é do Roger, mas a oportunidade a imprensa tinha a obrigação de dar. E foi dada. E o Roger não quis falar. O Roger claramente mostrou um incômodo com o fato, com o episódio do ato de vandalismo. Mas disse que não era o momento ali de tratar do tema. O que deu a entender que vai falar sobre o tema em algum momento. E vai falar porque, de fato, não gostou. E o Roger vem mostrando que se sente de alguma forma chateado por este sentimento que se criou com sua vinda ao Internacional. Mas ele vai falar e não falou sobre isso. Disse: olha, peço desculpas, mas não quero falar sobre isso agora. Acho que não é o momento, não quero falar sobre isso agora. Foi tudo que o Roger respondeu nessa pergunta que foi feita a ele, tá? O Alan Patrick passou na zona mista e deu uma declaração muito importante sobre seleção brasileira, tá? Ele foi perguntado sobre ele disputar, quem sabe, uma vaga na seleção brasileira, e ele disse que é o sonho dele, que ele espera muito essa convocação, que ele ainda tem expectativa de que pode ser convocado, e que ficou um pouco frustrado com a ideia, que estava esperando a convocação do Dorival Júnior, que acompanhou e que, infelizmente, não foi convocado. Ele foi perguntado se ele fica frustrado com o fato de não ter sido convocado nessa última chamada pelo Dorival Júnior. E ele disse que não, que é experiente, que já está acostumado a isso, mas que queria ter sido convocado, que espera ainda ser convocado, que vai seguir trabalhando para ser convocado. Mas ele mostrou essa expectativa que acabou sendo cortada no momento da convocação do Dorival. É uma frustração, sim, do Alan Patrick. Ele mostrou essa frustração nessa entrevista que ele concedeu na zona mista e ainda aguarda uma chamada para a seleção brasileira, algo que pode vir ao longo dos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogo importante pro Inter, que é a partida do Flamengo contra a equipe do Cruzeiro. Odd do Flamengo no Campeonato Brasileiro está pagando 3.5, empate 3.4 e o Cruzeiro é o favorito, pagando 2.1. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!